porque a história é longa. A gente trabalhou com esse título dos rios, porque para os povos indígenas, os rios são fundamentais. Primeiro, nenhuma aldeia ia ficar longe de um rio, porque precisava para beber, precisava para se banhar, precisava para pescar, era um caminho também e era uma orientação, né? Então, nesse sentido, os rios tinham vários aspectos importantes no cotidiano dos povos indígenas e eu tenho defendido que esses rios sejam lugares de memórias dos povos indígenas, já que as suas construções eram efêmeras do ponto de vista das habitações, né? A gente só encontra na arqueologia o material lítico ou então o manejo das florestas. Como aqui no Vale do Paraíba, boa parte das florestas foram detonadas no século XIX pelo avanço do café e pelo avanço da sociedade colonial invadindo o território indígena, evidentemente, esses são alguns dos lugares de memórias importantes, porque relembram uma forma de utilização e uma forma de vida, de vivência com os rios que é diferente da nossa. Hoje nós transformamos muitos rios em valões mortos, esquecemos o nome e a história que eles tiveram ao longo de diversos séculos e séculos para os povos que viviam no seu entorno. Vamos lá. Primeiro, estou trazendo aqui uma novidade agora no final do ano, 2024 e 2025. Amigos meus, inclusive da UERJ, fizeram essa descoberta com um rapaz lá do Parque Nacional de Itatiaia. É a primeira pintura rupestre do estado do Rio de Janeiro. Achava-se que a gente já perseguia isso lá há algum tempo, lá em Fumaça, naquela região. Fizemos até algumas pesquisas infrutíferas sobre isso, porque a gente tinha informações. E agora a gente ficou muito feliz, porque o pessoal da arqueologia da UERJ e da UFRJ, se não me engano, encontraram pinturas rupestres na entrada, através de Engenheiro Passo, lá do Parque Nacional de Itatiaia. As pinturas rupestres remetem a povos caçadores-coletores, que são povos de uma antiguidade muito maior do ponto de vista da ocupação da serra do que os que vieram depois e que tiveram contato, né, com os invasores europeus. Então, isso remonta à ocupação do território há milhares de anos atrás. Junto com isso, a gente tem agora informações sobre povos caçadores e coletores, né? Inclusive um sítio em Piraí chamado Macadâmia, que foi trabalhado se eu não me engano, pela Jeane Cordeiro e Madu Gaspar, né? E esse sítio lá em Macadâmia, aliás, tem o nome Macadâmia. Macadâmia é uma frutinha muito gostosa, importada, mas que é produzida lá em Piraí. Sempre que eu vou em Piraí, eu como macadâmia porque eu adoro é um tipo de uma castanha, né? Então, vou aproveitar aqui a colinha. A gente está vendo aqui, são sítios onde tem ocorrências de lítio, Fumaça. A gente tinha uma ponta de flecha que um conhecido nosso encontrou e que a gente acabou mostrando para a universidade da importância dela. Aqui em Macadâmia você tem outro tipo de ponta de flecha, o que coloca uma coisa importante, porque é pouco estudado, vamos dizer, nos últimos anos que começaram a dar atenção para esses povos caçadores-coletores. Em relação à história do Rio de Janeiro, se falava muito dos sambaqueiros, os povos que viviam no litoral, que produziam sambaquis, que são amontoados de concha, onde se enterram pessoas, e isso aí toda a região litorânea tinha. E depois se falava de duas tradições de povos que faziam cerâmica, que era o Una, né? Vamos dizer, que tiveram como povos históricos os goitacás, os curis, os coroados, e a cerâmica chamada de tradição tupi-guarani. Eu não gosto muito desse termo, eu prefiro, né, usar um outro termo que está sendo agora, né, o sistema regional tupinambá, né, que caracteriza justamente esse povo que vivia aqui, que estava espalhado. Então, esses povos ceramistas ocuparam a serra também, mas ocuparam depois desses coletores. Sobre esse a gente está tendo informações agora, inclusive essa região daqui, como demonstra o sítio Macadâmia lá. Aqui
aqui na base de uma estrutura da Light, você encontrou o sítio onde você encontrou esse tipo de ponta provavelmente de lã, que é diferente das que foram encontradas lá em Fumaça, em Resende, demonstrando que existia mais de um grupo de caçadores e coletores percorrendo o Vale do Paraíba. Isso a gente pode colocar em no mínimo 3.000 a 4.000 anos atrás, porque todas as pinturas rupestres no país são datadas de povos mais antigos e estão ligadas a essas tradições mais antigas. Nos primeiros estudos que estão tendo aí, estão ligando ela a uma tradição que ocorre em Minas Gerais e outros locais, chamada tradição de São Francisco. Eu não vou entrar aqui nessa questão, nem eu mesmo sei muito, mas que são padrões diferentes de pintura, que estão relacionados. Você tem pinturas geométricas, você tem pinturas que são furadas, pintadinhas. Cada pintura caracteriza um tipo de ocupação, um tipo de povo caçador-coletor em uma determinada área do país. Então podemos dizer que aqui Barra do Piraí é uma ocupação bastante antiga, né, de povos originários. A gente pode botar a história desse território com mais de 3.000 anos atrás. Depois desses povos vieram outros, né, novos povoadores do Rio Piraí e Paraíba do Sul, como são os povos horticultores e ceramistas. Quando começou a se domesticar vegetais na América, e no caso do Brasil, pelo menos há mais de 3.000 anos atrás, né, o milho e outros, batata doce, etc. e tal, você começou a ter necessidade de armazenar, já que você fazia plantação, em alguns locais. Antes disso, e durante também esse período, você tinha um manejo, ou seja, a floresta de Mata Atlântica e a floresta amazônica, elas não são tão diversas por obra somente da natureza. É também obra antropogênica. E, particularmente, a Mata Atlântica, ela é muito antropogênica. A mudança climática há 10.000 anos atrás fez com que houvesse, né, a possibilidade de ser mais úmido e surgisse florestas. E a partir daí o manejo desses povos, levando as plantas que te interessavam para alguns lugares e deixando outras, né, fez com que houvesse uma maior diversidade. A Mata Atlântica é talvez mais diversa do que a floresta amazônica. E a gente teve um estudo recente agora que mostrou que na floresta amazônica, você tem, dentro daquela ilha enorme, 50% são apenas de 132 espécies, 132 famílias, que foram justamente aquelas que os povos manejaram e levaram de um local para outro, porque eram aquelas que interessavam a sua dieta. Nós podemos perceber que existe a mesma coisa em relação à nossa floresta aqui, tá? Ou seja, quando existia boa parte da floresta aqui. Agora, infelizmente, não, o que leva a gente a ter períodos de seca mais severos, né? Os rios minguados, até o Rio Piraí, eu fico triste, ele era bem grande, Paraíba também, em relação a isso. Aqui nós temos a Petrobras fez um estudo, aqui é o manto Tupinambá, que foi recentemente trazido para o Brasil de volta da Dinamarca. Aqui você tem uma reprodução, né, do livro do Hanstaden, em que ele mostrava, né, uma aldeia Tupinambá circular, e Sapumais, etc. E aqui você tem uma pesquisa que foi feita em Ubá, né, os dois sítios de Ubá e Vassouras, onde foi encontrado cerâmica de tradição chamada Tupi-Guarani por alguns arqueólogos, mas que eu acho que é melhor será o sistema regional Tupinambá, porque aqui eram basicamente os Tupinambás que ocuparam esse território, e no sul os Guaranis. Então são sistemas diferentes, inclusive de organização social, nasceram do mesmo local na Amazônia, né, principalmente lá em Rondônia, se espalharam, mas aí criaram dois outros sistemas, em que os Tupinambás foram para o litoral, né, a partir de São Paulo, foram para o litoral e subiram, pelo menos é uma das teorias, tem outra que é o inverso, mas eu acho que essa é mais coerente, né? E os Guaranis foram para o sul depois e ocuparam lá. Então a gente tem datação relativa a esse sítio. O território que corresponde hoje à Barra do Piraí já era vivenciado pelos povos horticultores e ceramistas há mais de 1000 anos. Por ocasião da implantação do gasoduto da Petrobras, próximo à fazenda de Ubá, em Vassouras, entre 2008 e 2010, foram as pesquisas, foi encontrado peças, né, de cerâmica que estão datadas do século X. Então nós podemos dizer que essa região aqui era ocupada por povos ceramistas, né, da tradição Tupinambá desde o século X pelo menos. Ou seja, no ano 1000, aqui já era ocupado por povos indígenas que faziam, né, a pesca no Rio Piraí, no Rio Paraíba,
que plantavam e que vivenciavam aqui e produziam as suas cerâmicas e as suas vivências. Aqui amostras da cerâmica Tupinambá. Ela tem uma característica que ela é policromada, ou seja, aqui você tem um pouco do vermelho, é vermelho, branco, né? E ele é decorada. Aqui você tem outras formas, corrugado, ungulado, ou seja, você faz decorações com a unha, faz decorações com o dedo e tal, que são características dos diversos vasos que tem lá e que foram encontrados em Vassouras, que é logo ali. Do ponto de vista dos povos indígenas, não existe um território dele pequeno, eles transitavam por onde tinha caça, transitavam por onde tinha, né? E faziam suas habitações, ela demorava um tempo, depois deslocavam onde tinha caça mais favorável e tal. Então nós podemos entender que esse é um território de vivência dos povos tupinambás desde o século X. Aqui uma reconstrução dos tipos de vasilhames a partir disso, né? Ó, vasilha cerâmica aberta, daquele tipo primeiro servia para botar farinha de mandioca, para recepção, de fazer rituais também de mortos sacrificados. Ali, outro tipo de vasilha, eles pegam, a partir de uma ponta, eles conseguem reconstituir o vaso. Aqui está fraquinho, né? Mas são vasos aqui que tem aqui, né? E esse padrão de pintura segue o sistema regional Tupinambá. Esses restos de cacos encontrados aqui podem ser associados aos povos indígenas, que era chamado pelos portugueses de Tamoio, ou Tupinambá pelos franceses, que habitavam o litoral e a serra no século XVI. Então, no século XVI, eles continuam nessa região aqui, ou seja, desde o século X até o século XVI, nós podemos dizer que esses povos viviam nessa região e viviam também no litoral, entre Ubatuba até Cabo Frio, ocupando espaços, inclusive, que antes eram dos povos sambaqueiros, que eram povos que viviam da economia do mar, né? E que você tem até hoje tradições de pescadores que remontam a essa época. Aí o que vai acontecer? Você tem um deslocamento causado pelas guerras coloniais, a invasão colonial a partir do século XVI, desculpa. Houveram mudanças na política do Império Português, posterior do Império Espanhol, que afetaram o relacionamento com os povos indígenas litorâneos. Num primeiro momento era escambo, era uma troca do que tinha e do que não tinha. No segundo momento era ocupação. Aí a ocupação, evidentemente, houve resistência, e a resistência, evidentemente, se demonstrou em várias guerras, inclusive a Guerra dos Tamoios, que foi muito maior do que chegar a 1567, que a gente lê nos livros de história, não, os Tamoios estavam lá. Não, foi depois. Ou seja, até 1575, 1570, você tinha guerra para ocupar a Baía de Guanabara como um todo. E só ocuparam aquela nesguinha de terra no Morro do Castelo. E o que acontecia? Como eles tinham alianças com a serra, às vezes vinham de trás. Tanto é que no primeiro momento botaram até a tribo dos Termiminós do Araribóia em São Cristóvão, porque vinha Paraíba, descia do Paraíba lá, os Tamoios da Serra, e atacavam a cidade, porque era território que eles tinham disputa ali. Os Tamoios que foram derrotados, a gente usa no singular, a partir da antropologia, um acordo de 1950, por bem ou por mal, eu não vou também ficar aqui discutindo, eu gostaria do plural, mas como o pessoal está adotando isso, eu continuo. Foram derrotados no litoral e seus parentes na serra ou foram escravizados, ou tiveram acordo de paz e foram descidos para os aldeamentos litorâneos que foram criados, o aldeamento de São Lourenço, que hoje é a cidade de Niterói, o aldeamento de São Barnabé, que hoje é ali a cidade de Itaboraí, e o aldeamento depois de São Pedro, no século seguinte, São Pedro da Aldeia, né? São os aldeamentos por onde eles foram, ou então se refugiaram. Você tem histórias de indígenas tupinambás que saíram aqui do Rio de Janeiro e foram aparecer lá no Maranhão em 1615. É o que o Claude d'Ambeville, que era um frei francês, quando da ocupação francesa do Maranhão, que conheceu isso, que nós estamos vindo de lá porque os portugueses lá fizeram barbaridades, né, e a gente resolveu fugir dessa matéria. Aí não há espaço vazio, novos povos também ocupam o território. Além dos Tamoios da terra, existiam outros povos na região serrana, que foram contactados pelos colonizadores desde o século XVI e XVII, como é o caso dos Puri, dos Manipac ou Monopac, dos Gessaruçus, dos Temiminó. Aliás, os Temiminós eram o grupo do Araribóia e do Maracajá, do Açu. Paraíba, Lopo, Ararapê. Alguns autores colocam que os Ararapês, na verdade, eles eram Tamoios que fugiram depois dessas guerras e trocaram de nome. Há uma possibilidade, há uma discussão
são deles serem depois os araris. Como a gente não tem ainda nenhuma fonte que fala da língua que os araris falavam aqui, a gente não tem certeza se eles eram, né, de outra língua, né, chamada travada ou tapuias, como eles gostavam de falar, aqueles que não falavam a língua tupi, ou não, né, ainda está em aberto essa discussão. E os araris são importantes para aqui, para a Barra do Piraí. E aí o que vai acontecer? O deslocamento dos tambores de Piraí, Pati, Vassoura, Valença, Paraíba do Sul, outros povos ampliaram seus territórios, como foi o caso dos Puri, dos Manipac, do Arari, do Gessaro-Sul, que ocuparam inclusive essas regiões. Os Gessaro-Sus foram convencidos pelos jesuítas em 1648 e se deslocam da Serra dos Órgãos, entre o Rio Piabã e Paraíba, e descem para São Pedro da Aldeia, cerca de 400 pessoas. Os Manipacs foram descidos já no século XVIII, início do século XVIII, por Antônio Machado, que leva eles, inclusive, até Nova Iguaçu. Você tem batizados em Nova Iguaçu, se eu não me engano, naquele... Qual o bairro? Peraí. Desculpe. Bom, não estou... Jacutinga. Em Jacutinga você teve batismos dos índios Manipacs que foram descidos no século XVIII. Então o que a gente está vendo é o seguinte: há um esvaziar, toda uma postura de tentar esvaziar a serra, né, dos indígenas, descerem eles para serem mão de obra, num primeiro momento escravizados, outras vezes não, ou sob o controle dos jesuítas, para poder você posteriormente estar ocupando ela. No caso dos outros povos que estavam presentes em Barra do Piraí, os araris, e começou a ter esse nome coroado. Coroado não é bem uma etnia. Coroado é porque eles faziam um corte no cocuruco da cabeça aqui, aí todos os indígenas que faziam isso, ou talvez imitando o que alguns padres capuchinhos tinham, que os capuchinhos começaram a fazer a catequese ali no Paraíba do Sul, lá em Campos, Goitacás, aquela área, desde o final do século XVII. Então, eles podem ter imitado ou ao contrário, mas eles recebeu esse apelido de coroado, um apelido português, várias etnias do Vale do Paraíba, o que nos dificulta muito um melhor entendimento de algumas etnias, de alguns povos, por conta disso. Denominam todos como uma coisa só, que não significa nada do ponto de vista étnico, mas que engloba um conjunto de etnias ali. Né, que pode abranger, por exemplo, os Mitiri, os Pitá, que eram de Valença, como coroados. O que vai acontecer com a construção do Caminho Novo? Descoberto em Minas Gerais o ouro, você tem um processo que diferencia todo o processo de colonização anterior. Anteriormente, até o século XVII, o que ocorria? Você fazia como caranguejo, só ficava ali no litoral, né? As dominações portuguesas faziam como se fossem diversos arquipélagos ao longo do litoral brasileiro, né? E aí, quando você tem a descoberta do ouro no interior, você tem um movimento que leva à maior migração do século XVIII no mundo, que é a migração para Minas Gerais. Você esvazia Portugal e outras áreas, porque todo mundo estava querendo ir para lá por conta dessa descoberta. Esse deslocamento geográfico leva, inclusive, a você ter uma interiorização pela primeira vez no Brasil. E, evidentemente, isso levou a um processo de luta muito grande, de resistência muito grande, muito pouco divulgado, porque a gente tem um silenciamento entre os massacres que ocorreram em Minas Gerais e também a escravização. Muita gente não sabe, mas Ouro Preto até 1818, em Mariana, a principal mão de obra para tirar o ouro era indígena, não era escrava negra. E foi justamente esse movimento de ganhar dinheiro com ouro que fez com que os paulistas, inclusive, pudessem vir no mercado do Rio de Janeiro e levar escravizados africanos para lá, que já estavam mais organizados no sentido de submetidos, né, para fazer isso. Não que eles não tivessem resistência, mas que já vinham, né, de um processo de humilhação que começava na África até aqui no Rio de Janeiro. E subiam todos a serra a pé, né, e acorrentado, que era, imagine o que é isso, ser dias e dias subindo a pé acorrentado. Bom, a capitania do Rio de Janeiro até então ocupava o litoral e tinha derrotado os Tamoios no século XVI e os Goitacás somente a partir de 1630, que eles conseguiram ocupar aquela parte que vai ali de Macaé em direção à fronteira do Espírito Santo, ou seja, mais de 100 anos de resistência
dos goitacás a invasão. Inclusive foi o único local do litoral que não foi o único, mas aqui no Sudeste foi o único local em que os indígenas impediram a manutenção de uma capitania, que era a capitania de São Tomé, que teve que ser desmobilizada porque os indígenas não deixaram ela existir, né? Tal a resistência que os goitacás impuseram. O caminho foi construído a partir de trilhas indígenas, que foram alargadas e dominadas pelos colonizadores. É provável que a revelação dessas trilhas tenha sido feita pelos puris escravizados de Garcia Paz. Garcia Paz, depois que Fernão Dias Paz morre, ele vai ficar ali em Paraibuna, no rio Paraibuna, que na verdade é o afluente do Rio Negro e não o contrário, né? E ele fica lá em Paraibuna e ali ele encontra puris e que ele escraviza. E esses puris falam para ele, existe um caminho aqui que é diferente daquele caminho que vem lá de São Paulo, que passa por Taubaté, que entra no Vale do Embaú, passa por Passa Quatro e tal. É um caminho mais rápido, porque aquele demorava quase 3 meses para chegar no centro de Minas Gerais. Você pode fazer esse caminho em cerca de 15 dias. Então, para isso, você descia, ele mostrava, tem trilha aqui, e se você avista o mar. Então, a partir daí, ele pede, em 1698, para o governador, né, o governador da capitania do Rio de Janeiro, para fazer esse caminho. E ele faz usando, inclusive, escravizados, puris e outros. Eu encontrei uma documentação do filho dele tendo uma verdadeira aldeia puri dentro das suas propriedades, junto com Carijós. Carijós eram os índios escravizados de São Paulo, ou outros que já estavam, né? E que, para eles disfarçarem que era proibida a escravidão, a partir de 1690 e pouco, eles falavam que eram administrados. Eram índios administrados, mas aí eu dava os índios administrados para os meus filhos, para os meus netos, etc. Ou seja, na verdade eram escravizados disfarçados. Então, o Arthur Sá Menezes, isso, é o governador. Aí o que a gente vai ver? Havia 3 trilhas principais, era o caminho da boiada, não era só da boiada, que vinha da Bahia, era o caminho que vinha de São Paulo, passava por Taubaté, Embaú e chegava aqui no centro de Minas, e o Garcia Paz que vai construir esse caminho, começa daqui, vai para cá e depois liga ali. E o que vai acontecer? Portugal, para impedir o contrabando, considera que era proibido fazer estradas em toda essa área aqui e para cá também. E aí, com isso, o que acontece? Os povos que viviam nessas regiões, de certa forma, os povos indígenas, e inclusive aqueles que não concordavam com a sociedade, era a margem da sociedade colonial, e inclusive quilombolas, vão ficar nesses territórios aqui, seja o leste de Minas, seja essa parte da Serra da Mantiqueira aqui, que vai de Resende até Paraíba do Sul. E somente essa parte aqui que era legalizada, então o resto ficava sob vigilância e eles também espalhavam, tem povos indígenas aqui, e tinha, realmente, e que não foram mexidos. Então a gente pode pensar que de 1700 até 1710, quando o caminho se tornou um caminho transitável, né, o caminho novo, e depois a sua variante, que é o caminho do Proença, que passa ali por Petrópolis, até essa época, você só tem essa trilha e as poucas cismarias que existiam ali de presença portuguesa, o resto todo era território indígena, seja para o lado de Paraíba do Sul até Varriçaia, seja para o lado de Paraíba do Sul até Resende, eram territórios que eles chamavam de sertão montuoso, emboscado, cheio de povos indígenas. Era basicamente isso no século XVIII. O que a gente vai ter? A circulação pelo Caminho Novo levou à criação de uma infraestrutura de apoio a todos que iam e voltavam de Minas Gerais. Esse apoio logístico foi montado através da distribuição de sesmanias ao longo do caminho, para que seus proprietários produzissem alimentos, milho, feijão, arroz, mandioca, algodão, e vendessem para alimentar os comerciantes, tropeiros, escravizados e animais. Assim surgiram as fazendas de Pau Grande, que tem até hoje, a fazenda Pati de Alferes, Manga Larga, Cavaro. Esse nome Cavaro é, para mim, um patrimônio toponímico dos povos indígenas. Por quê? Eles não tinham nome para cavalo. Então, eles foram ouvir a palavra portuguesa e assimilaram, tanto é que no vocabulário, tanto coroado, quanto na coleta do vocabulário puri, que eu fiz um aqui com os viajantes, esse aqui com 18 viajantes, a gente vai ter lá cavalo, que era a forma como eles ouviam dos portugueses o cavalo, e fala cavalo, né? Então era esse. Então até hoje existe a localidade de Cavalo, a Governador, que era outra fazenda, que eram pontos de parada e descanso de tropas. Aí o que vai acontecer? Na medida que as freguesias ocorrem e há um adensamento populacional, você vai ter, evidentemente, uma ampliação das áreas de conflito. Por quê? Porque você está invadindo território indígena.
né? O que eles dizem que eram correrias indígenas, ou o que eles dizem que na verdade era o quê? Eu passava de um lado, por exemplo, quando o Rio Paraíba chegava no inverno, você tinha um descenso das águas, então você tinha as valses. Então, a caça que ficava mais escassa do lado de lá do Paraíba, na fronteira com Minas Gerais, eles vinham para cá e faziam essa caça. Isso era um movimento natural, passar de um lado ao outro para fazer isso. Aí o que vai acontecer, a partir justamente da questão do adensamento populacional da serra, você vai começar a encontrar no território que você tinha caça, em vez de uma anta, um gado. Aí você mata o gado porque você tem que comer carne, você é carnívoro, você tinha uma economia que da caça e da pesca e da plantação, e evidentemente você fazia. Aí o cara diz, você matou meu gado, você invadiu minha terra. Peraí, é o contrário. A gente tem que ler ao contrapelo toda essa discussão colonial, porque na verdade quem eram invasores não eram quem estava ali há milhares de anos, era justamente quem estava chegando ali agora e que estava querendo expulsar e dominar você. Então, a gente vai ter aqui a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de São Pedro de São Paulo, Paraíba, de 1719, depois a criação da freguesia de, de Roça de Alferes, né, a partir de Alferes, 39, ambas capelas curadas, é o que tinha um cura que ficava ali permanentemente, e depois Sacra Família do Caminho Novo do Tinguá, né, todas em Serra Acima. Além disso, você vai ter no extremo, fronteira com São Paulo, Campo Alegre, Paraíba Nova, iniciado em 1733, eu achei um documento no ano passado no IEB USP, e que a gente remontou, a gente teve agora recentemente lá em Resende, com mais outros amigos, falando sobre isso, que nós recuamos em quase 10 anos a fundação do primeiro arraial lá, pelo padre Felipe Teixeira, que era um contrabandista, que era um fornecedor de moeda falsa, que foi envolvido num processo em Paraupeba, lá em Minas Gerais, que antes a moeda falsa era aqui em Paraty. O que eles faziam? Isso em 1729 a 1733. Eles pegavam, corromperam um cara que fazia moeda aqui no Rio de Janeiro, aí eles pegavam o ouro contrabandeado que eles pegavam as coisas lá, e botavam como legalizado, né? Aí a partir disso, aí o Luiz Bahia Monteiro, que é o governador do Rio, começou a perseguir os caras. Aí eles saíram de Paraty, onde eles tinham a sede, e foram para Paraupeba, formaram uma verdadeira fortaleza. É bem interessante essa história. E aí começaram a ser perseguidos e alguns foram presos. O padre, que não foi citado, Felipe Teixeira, sai ali da região de Aiuroca, desce, passa ali por Resende, olha, que interessante, passou do outro lado do rio, que do lado de lá tinha muitos povos indígenas e que estavam meio que furiosos pela essa passagem, e vai, e depois volta e funda o arraial. Muito depois, 10 anos depois, ele traz aí o Simão Gago e outros lá, que são relacionados à história de fundação de Resende, mas que me parece que não foi bem assim. E aí, a fronteira dessa povoação, dessa freguesia, que foi colada em 1755, chegava aqui ao Rio Piraí e as terras de Barra do Piraí. E a freguesia de São João Marcos, instituída em 42, ia na parte superior do Rio Piraí, onde nasceria em 1770 uma povoação que no início construiu a Capela de Santana, aproximadamente em 1772, que foi a origem da freguesia do Piraí. Então você tem essa ocupação desse território. A gente, quando vai estudar a geografia, a história de um determinado local, a gente tem que trabalhar com a geografia e a administração. Porque, por exemplo, uma parte provável dos documentos sobre Barra do Piraí e Piraí estão em Resende. Estão lá. Por quê? Porque eram eles que tomavam conta desse território. Quando o Major Curado vai, em 1788, combater os indígenas que estavam do outro lado da margem, que não deixavam implantar Seis Marias, e que funda o aldeamento de São Luís Beltrão, hoje, Vila de Fumaça, em Resende, em que ele faz, inclusive, a guerra bacteriológica, e joga varíola para dentro dos índios que morriam no Paraíba porque ficavam com calor e tal. É, sério. E o que a memória, inclusive, dos moradores de Fumaça sobre isso. E aí o que vai acontecer? Você tem esse combate, que é feito porque cada vez mais o território está sendo avançado, e aí o que vai acontecer? Você tem o Major Curado, ele divide em distritos militares para poder conter. Dentro desses distritos militares, ele cria o distrito de Piraí de cima, Piraí de baixo e 15 ilhas. Dos 15 distritos, esses 3 que tem a ver com a história de Piraí, de Barra do Piraí. E tem de cima também, que vai ser a Capela de Santana lá, aquela de 1770. Então, São João Marcos e Resende
é que tinham, da parte religiosa e administrativa, o controle sobre essa parte do território. Então, para a gente entender essa parte do território, pelo menos nesse período, a gente tem que um pouco ver isso. Porque alguns acontecimentos que você ouve lendo lá, estão ocorrendo aqui. Né? E aí, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a refazer um pouco da história também do local. Marcelo, Oi. aquele livro Topônimos Fluminenses, não me lembro o título agora, ele fala dessa questão das origens, os municípios contêm suas origens bem lá atrás, ligadas a outros municípios, como você falou aqui. Do IBGE então, tem. essas informações também estão contidas lá, naquelas origens deles, né? Não só naquela região. Sim, porque a região administrativa, a divisão, né, administrativa. Então, a gente vai ver o seguinte, ó, em 1720, só para a gente ter uma ideia, você tinha 213 escravizados, você tinha esses proprietários no Caminho Novo e você tinha essas roças, ou seja, muito pouca gente. 13 roças e 13 vendas para tropeiros. Nessa época, a presença indígena é majoritária em toda a chamada Paraíba Nova. Paraíba Nova é o que a gente chama que vai desde Resende até Paraíba do Sul, esse território, que engloba toda essa região aqui. E aí, você tem uma carta do Frei Antônio de Esteiro, de 1757, que dizia que no interior do estado você tinha quase 100 mil índios, tanto de um lado, lá da região de Cantagalo, São Fidélis, Santo Antônio de Pádua, como desse lado de cá. Nós não temos essa noção porque a nossa história é toda contada do colonizador e é toda contada sob a ótica do litoral. Quando a gente tem que ver que é um pouco diferente do que a gente aprendeu. A presença indígena era majoritária. Deixa eu ver aqui. Até o final do século XVIII, na margem esquerda do Paraíba do Sul, desde aqui de São Paulo até aqui na fronteira Minas, toda essa área que eu botei na mancha amarela, é óbvio que é aproximado, não vou ter condições, nunca tive condições de fazer isso de uma forma bastante localizada, porque não tem, mas a gente sabe isso. E aqui era o Caminho Novo, ó, era o único local em que você tinha distribuição de sesmaria de um lado e do outro, fazer isso. O que vai acontecer antes da gente conversar sobre isso? Rapidinho. Em Minas Gerais, a partir de 1750, você tem uma decadência da arrecadação do ouro nas áreas mineradoras primitivas, Mariana, Ouro Preto e Forte. Então, o que vai acontecer? Há um certo abandono e uma ida para outras áreas que eram chamadas áreas proibidas. E aí você começa a ter conflitos em Minas Gerais. Eu acho que foi a Maria Leôncio Chaves que levantou, foram inúmeras bandeiras, principalmente na segunda metade do século XVIII, contra povos indígenas, Puri, Coroados, Coropós, outros diversos lá, botocudos, que eles chamavam botocudos, mas eram vários grupos, né? Krenak, outras denominações, mas eles chamavam todos eles de botocudo por conta de um botoque aqui, né? Que eles enfiavam uma parte de madeira aqui. Então unificavam povos diferentes com o mesmo nome, né? E aí há um conflito nessas fronteiras. E, evidentemente, a mesma coisa ocorre aqui no Rio de Janeiro, começa a ter isso em São Paulo também, porque em São Paulo eles começam a ir para o fundo do Vale do Paraíba. Eles iam até ali Taubaté, Guaratinguetá, 1770, e começam a ir em direção aos campos de Epacaré, que é onde fica Lorena, etc. e tal. Então, nessa invasão, você começa a ter um monte de episódios, 60, 70, 80, até que termina em 1800 com a fundação do aldeamento Puri de Queluz, em que eles vão varrendo e vão, né, empurrando os povos indígenas até eles serem aldeados lá. Então é todo um processo de conflitos, de estupros. A gente tem o estupro da Teresa Puri, nós temos aí meninos que são sequestrados de suas famílias e morrem porque não se adaptam à comida que era entregue a eles e tal. Está tudo documentado. Biblioteca Nacional, etc. e tal, mostrando esse processo violento, né, de conquista desses sertões do Paraíba do Sul, naquele lado de lá. Aqui a gente começa também a ter isso, começa por Resende, você tem lá em São Fidélis, em 1788, também uma penetração através dos capuchinhos, e aí você vai cercando esses povos indígenas que viviam nessa região. E Cantagalo, por conta da questão aqui da mineração aqui no final do século XVIII, com mão de luva, uma mineração clandestina, que eles só conseguiram fazer essa mineração, inclusive teve agora uma nova publicação no ano passado sobre isso, porque tiveram apoio dos povos indígenas que viviam ali. Bom, vamos continuar aqui. Os puris viviam na região das freguesias de Campo Alegre, Pati, até Nossa Senhora de Conceição e Paraíba do Sul. Os araris nas 15 ilhas do Paraíba, próximo à barra do Rio Piraí, bem como na fronteira das capitanias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e em Campo Alegre. O Rio Turvo, em Barra Mansa, tinha presença do Bororo. Esse povo Bororo
a gente só tem duas citações dele. Uma nos arquivos nacionais, no Arquivo Nacional, em que o Rio Turvo era chamado antes de Rio Bororo. E outra, que infelizmente hoje está inacessível, no Arquivo da Cúria Metropolitana, em que diz que os bororos que restaram foram deslocados para a aldeia de São Luís Beltrão, ou seja, hoje Vila de Fumaça, para se juntar aos puris que estavam lá aldeados. Então a gente tem pouca informação desse tipo de bororo, não sabemos se ele tem a ver com os bororos de Mato Grosso, etc. e tal. Mas era um outro povo que existia aqui nessa região e que convivia no entorno ali do Rio Turvo. Outros grupos sobre o guarda-chuva de nome Coroados também viviam na Valença, em Piraí, Pati de Alferes, Paraíba do Sul. No início do século XIX, calculava-se 1.400 indígenas no entorno dessas freguesias. E na Serra, você tinha quantas pessoas aqui? Muito pouco. Uma das formas de reter essa povoação mais tardia, no século XIX, aqui nessa região, foi por conta disso. Essa linha aqui indica os limites da fazenda de Santa Cruz até 1820. Então, até a expulsão dos jesuítas em 1759, toda essa área aqui, os jesuítas não impediam que houvesse qualquer outra pessoa e botavam os indígenas de Itaguaí, do aldeamento de Itaguaí, para vigiar isso aí. Então, você tinha aqui outros povos indígenas, evidentemente, mas você não tinha distribuição de sesmarias. Somente a partir de 1760, com o sequestro de todos os bens dos jesuítas, você vai ter o quê? A possibilidade de fazer leilão de sesmarias dessa região. E aí você vai ter que, a partir de 1760, você começa a ter as primeiras sesmarias ali, as sesmarias de Vassouras, outras sesmarias justamente nessa época. Por quê? Porque a partir disso você tem uma área, um território liberado para você tentar a ocupação. Tentar, porque evidentemente começa a entrar em conflito com quem? Com os povos que já viviam ali. Né? Então você vai ter aqui a presença dos araris nas 15 ilhas, aqui o rio São José das 15 ilhas, é São José hoje, né? Que fica do outro lado ali, quase em frente a Pinheiral. Ele vai ter a presença de araris 1782 a 1787. 787 é certo porque a gente tem um documento, o Frei Veloso, que é aquele cara que fez a Flora Fluminense, um trabalho monumental e que infelizmente foi uma parte inclusive roubado pelo irmão do Saint-Hilaire, lá quando da invasão dos franceses em Portugal, e que só foi publicada depois que houve os estudos do Valmarcius e outros. O cara percorreu durante quase 15 anos, São Paulo e todo o estado do Rio de Janeiro, pesquisando e desenhando e pesquisando e tal. Só que as suas obras, que era, vamos dizer, era o primeiro a documentar vários desses vegetais, né, brasileiros, e que não pôde fazer isso porque não foi impresso, era caro, a impressão se perdeu lá em Bruxelas, eu acho que era em Bruxelas, teve uma parte foi roubada, etc e tal. A gente só agora tem noção do trabalho que ele fez, e muito do trabalho que ele fez foi, evidentemente, consultando os povos indígenas que viviam nessas regiões, que falavam para eles, essa planta é tal, essa planta aqui, babá, inclusive os araris. Em 1787, os araris estavam promovendo uma resistência aqui, e ele foi chamado para ficar lá nas 15 ilhas, para ficar lá nas 15 ilhas, que era essa região aqui, onde tem 15 ilhas no Rio Paraíba. Eu até hoje não descobri tantas quantas são, mas tem algumas grandonas. Eu acho que uma das delas é essa aqui, que tem um clube fechado aqui. Aqui, mas vem desde lá de Pinheiral, tem várias ilhas grandes assim, né? E eles viviam nessa região, além de viver em Minas Gerais e tal. E aqui você tem um conflito, por exemplo, em 1791, uma placa flechada a Francisco Dias, na Pará João Congo. Pará João Congo é porque você tem o rio João Congo. Isso está no relatório que é feito lá pelo Lousada, que era lá de Resende, por isso que eu digo, a gente tem que entender. Aí, eu fui vendo, peraí, onde é essa parada João Congo? Aí eu falei, cara, tem o Ribeirão João Congo ali, em Barra do Piraí. Então foi ali, não foi lá, porque a gente tem que ver a geografia do território na época. Então, exatamente isso. E aqui a gente tem a fazenda dos Tomases, né? Ali aquela região dos Tomases, tinham vários Tomás da Silva, eram vários, era uma família inteira, que depois ficou até o século XIX, você até mostrou, né, a divisão territorial nesse mapa de alguns deles. E o Tomás da Silva, ele queria catequizar os índios para poder ter trabalho de graça para ele, né? Não dava ponto sem nó. Ele tentou fazer o aldeamento entre 1802 e 1803, quando José Rodrigues Cruz, aqui em Valença, já estava fazendo o aldeamento lá, já desde 1790, quando ele começou a ter contato com
o Bocomã, que era o principal chefe indígena de todo esse vale, porque ele que vai fazer as pazes. O Bocamã e outros povos estavam em luta contra os portugueses, contra os lusos brasileiros, e aí em 1790 o José Rodrigues Cruz resolve começar a receber ele na fazenda Pau Grande, amistosamente. Esse processo dura 10 anos. Somente em 1801, aí ele consegue convencer, deixando seus filhos e sua mulher como refém, levar 4 filhos do Bocamã para o Rio de Janeiro para apresentar ao vice-rei e fazer o processo de negociação. Esse foi o meu estudo aqui no Índio Virou Pó de Café, basicamente em cima dessa saga, né? E exatamente o Bocamã vai atrair outros grupos para fazer essa paz, para eles poderem dar uma nesguinha de terra safada, pequenininha lá em Valença, para os caras, para poder jogar a Sesmaria para, né, os que vieram junto com Dom João VI, para todas as outras áreas ali. Depois os índios insatisfeitos fizeram outros conflitos, que a gente relata aí, em 1820 deram outro terreno, que é lá onde mora a Rosa não está aí agora. Rosa Helena, conservatória. Conservatória não tem nada a ver com música, é conservatória dos índios, porque você tinha um juiz de conservatória dos índios, que era o quê? Ele administrava os bens que eram arrendados dos indígenas. Você ainda dava o território dos indígenas, como eles faziam agricultura de subsistência e caça, a parte que eles não usavam, o que eles faziam? Não, nós vamos arrendar isso aqui. Aí dava o dinheiro para a viúva, para o órfão, para o velho que estava com cegueira no olho e tal, e a maior parte foi roubado, e aqueles que arrendavam acabavam se apropriando do território que não era deles. Foi assim que aconteceu em Valença, foi assim que aconteceu em Conservatória, foi assim que aconteceu em Fumaça, em Santo Antônio do Padre, e vai acontecer, você bota em São Lourenço, em Itaguaí, etc, etc. Os índios foram, inclusive aqueles aldeamentos que eles conseguiram no século XIX, todos eles foram extintos e eles foram desterritorializados. Vamos terminar, vamos embora. Então você teve conflito armado aqui, ó. O Rio das Mortes lá em Vassoura tem esse nome, porque em 1789 os coroados atacaram, roubaram 6 armas que o Inácio Werneck tinha pego, das 100 que ele tinha pego, botou uma patrulha lá, mataram 2 ali, e aí tem até hoje esse nome. Os povos indígenas, frente à expansão da fronteira agrícola, evidentemente que você tem esse problema da fronteira agrícola e os conflitos. Aqui os conflitos começam em Serra Acima a se acirrar a partir de 1780. Todos esses pontos que são aqui são conflitos que você tem, ataques que inclusive vai fazer com que parte do caminho novo tenha fazendas esvaziadas. Você tem conflitos aqui em Barra do Piraí também, você tem conflitos aqui em Vassoura, você tem conflitos em Valença, você tem conflitos na fronteira com Minas Gerais, e você tem aldeias e aldeamentos, né, nessa área toda aqui. Vocês sabiam disso? Pouco, né? Pois é, a gente tem muito pouca informação de uma história que é recente nossa. Essa tensão social é retratada por Monsenhor Pizarro, que passa aqui em visita. Todo bispo tem que fazer uma visita às suas igrejas. Então, é a chamada visita pastoral. Na visita pastoral de 1794 e 1795, teve 2 locais que ele não foi. Um, São Luís Beltrão, em Resende, porque ele temia passar para o outro lado do Rio Paraíba, porque os indígenas não estavam dando refresco à invasão do seu território. E o outro, aqui em Paraíba do Sul, porque ele também temia ir lá por conta dessa quantidade de conflitos que estavam havendo, né, no caminho novo. Os conflitos se expandem, né? Aqui eu falei, Frei Veloso recebe a incumbência, aqui que trepou, particularmente, ele ganhou uma cegueira de 8 meses, por conta da diligência de conversão dos araris, índios bravos, que ficavam nas 15 ilhas. Acredito que está escrito 15 ilhas aqui, que é Cavalô. Aqui o Major Werneck também, né? Aí em frente à cachoeira da casa de Jeremias Lemos de Miranda, os índios indígenas coroados, né, mataram soldados e roubaram 6 espingardas. O viajante inglês John Lucock conta um episódio de 1810, muito interessante, que os índios tentaram matar um fazendeiro que ofendeu eles. No primeiro momento atiraram, mataram um escravizado, aí eles rolavam um morro assim, tinha que cobrir, para fugir e tal. Aí depois o cara, depois de sarado, foi de lá de novo a ele, como eles não tinham conseguido outra vez, eles assassinaram daquela vez, por conta provavelmente das maldades que ele fez aos seus parentes ali. Bom, vamos continuar aqui rapidinho. É óbvio que na medida que o tempo passa, os indígenas são submetidos à lógica colonial. Aqui está escrito colonial, tá? É porque eu sabia que ia dar alguns problemas, a gente tenta fazer. Então, aqui, por exemplo, um batizado em 1744, Maria Puri, filha de Páscoa Puri, desse sítio, né? Aí vai, aqui, Puris, esse aqui, arquivo, é lá de Paraíba do Sul. Já aqui você tem, em Alferes, né?
você tem batizado, Inácio, índios da terra. Aqui você tem Conceição do Alferes também. Conceição do Alferes batizava muitos índios do território. Inclusive, não existia freguesia aqui. Então, ou você batizava lá em Resende, né, ou por aqui, com os documentos lá, ou você batizava por aqui. Então, esses índios que vão sendo incorporados, ou seja, filhos sequestrados, mulheres estrupadas, ou famílias que, né, são capturadas, são escravizadas e ficam ali, e que vão se submeter nessa lógica e vão, de certa forma, subsumindo e sumindo da história também, porque não são visíveis, não têm mais o poder, né, de contrapor e, portanto, são invisibilizados. É o Inácio. Aqui o acordo de paz que eu falei para vocês, feito pelo José Rodrigues, aqui, ó. João Pacheco do Lourenço Castro manda uma carta ao vice-rei falando que somente em Pau Grande a situação é diferente. Um único homem conserva aliança com ele, José Rodrigues Cruz, fazendeiro de Pau Grande, que depois comprou a fazenda de Ubá e que depois vai morar em Valença. Morre em 1804, mais ou menos. Eles trazem papagaios, macacos e cera da terra em troca em enxadas, foices, facas e machados. E o principal Bocomã, que eu falei para vocês aqui. Aqui uma novidade, justamente desse documento que eu descobri no ano passado. 15 ilhas, Piraí de cima, Piraí de baixo, e quantas pessoas existiam nesse território em 1797. Né? Os fogos, os homens, as mulheres, os escravizados, quantidade de canoas, quantidade de coisas que tem aqui, faz parte da estatística da história de Barra do Piraí, que era desconhecida, que estava no arquivo lá do IEB, lá da USP de São Paulo. E que tem um relato sobre essas regiões, tem relatos sobre o distrito de 15 ilhas, sobre o distrito de Piraí de Baixo, o distrito de Piraí de Cima e o distrito da região onde era ali a capital de Santana, em Piraí mesmo. Esses dois, Piraí de Baixo e Piraí de Cima, é ainda aqui na região de Barra do Piraí e Pinheiral. Aqui a gente vê, o Marcelo Miranda pegou no Arquivo Nacional, é uma estatística de 1806, e aí a gente levou lá para Resende mostrando quantas pessoas viviam lá, quantos indígenas, 22, 1.240 pessoas, sendo 22 indígenas, aqui 50 da aldeia de São Luís Beltrão, aqui em São João Marcos, 2.227 pessoas, 152 indígenas, e aqui Piraí aparece pela primeira vez nessa estatística de 1818, com 1.692 pessoas, sendo 7 indígenas dessa família, desse sujeito aqui, Bento Pereira da Silva, de 46 anos, casado com 5 mulheres, Francisco, de 7 anos, filho, e tinha um escravizado. Veja, esse indígena integrado ao modo de vida, né, daqui dos colonizadores, ele tem inclusive um escravizado. Então, dos 252 fogos relatados, um era habitado por indígenas. Isso não quer dizer que não houvesse outros indígenas. É óbvio que aqui você tinha 1.400 por aqui. Você só não estava integrado. Passei, caramba, vamos embora, agora. É que eu disse, eu já me falava outras línguas. Aqui, a existência de um quase aldeamento em Piraí, o major Thomas da Silva, lá do Tomás, tentou criar um aldeamento de araris próximo da sua fazenda em 15 ilhas. Foi derrotado por José Rodrigues Cruz, que denunciou, não, já tem uma aqui, não vai gastar 2 dinheiros para fazer a mesma coisa. Aí retirou, mas mesmo assim, ele vai batizar uma indígena Puri, uma indígena Arari em 1812, e tem outras. Eu ainda não consegui pesquisar no arquivo de Piraí, nem nos arquivos da igreja de Piraí de uma forma mais aprofundada. A única vez que eu estive lá, já encontrei uma índia Arari batizada por ele em 1812, a Maria. Está até no meu livro falando sobre isso. Mas a gente precisa de mais pesquisas sobre isso, porque vai encontrar muito mais indígenas ali. Aqui, 2 formas de trabalho indígena já incorporados, né? Pagamento de indígenas que pescavam para a fazenda de Pau Grande, pagamento de indígenas que corriam atrás de negros, no caso de escravizados fugidos. O café foi uma tragédia para os povos indígenas, não vou avançar aqui. E aqui nós temos o Barão de Guapi, que era filho de Bento Maria de Oliveira, indígena Arari. Então a gente até teve um baronato descendente de uma indígena Arari. Ali vocês podem ter certeza que é a fotografia péssima, porque na época eu não tinha uma máquina decente, que eu fotografei o registro da Maria, a índia Arari, né, que foi batizada em 11 de nove de 1812 na Capela de Santana do Piraí. Como ela, deve ter outros. Mas aqui, ó, o padre Reinaldo Breves fala que, por exemplo, no Ribeirão das Lajes, em 1880, era habitado por muitos índios e índias. Né? Aí ele fala aqui, ó, que morreu Anacleta,
né, de febres que reinam nesse lugar, que são pessoas indígenas presentes. Então ele está mostrando que existiam vários, outros também, coroados, que moravam ali naquela região. E a gente tem muito pouca informação, precisamos de mais pesquisas para poder entender esses territórios. O censo de 1849 dava Piraí, que abrangia até Barra do Piraí, 74 indígenas. Aí a gente vai ver, em 1872, em Piraí era 187, em Piraí no total era 187, sendo que em Santana do Piraí 117, João Batista do Arrozal 9 homens, 5 mulheres, 117 homens, 96, Nossa Senhora das Dores do Piraí, Dorândia, né? É Dorândia agora? É Dorândia, né? Você tinha ali 40 indígenas, em São José do Turvo, você tinha aí também quase 70. Aí já em 1890, você tem não um aumento, mas pelo menos uma certa... Não, você tem uma divisão, você tem agora dois municípios, Barra do Piraí e Piraí, e aqui você tem 159 e 135, e aqui 190 e 196. Se você somar os dois, já que é o mesmo território desse daqui, você vai ter um aumento da população indígena. Então, se houve um aumento da população indígena, que eles são chamados de caboclo, como é que eles desapareceram no século XX? Eles desapareceram porque os censos do século XX englobam todo mundo nos pardos, pardalidas dos povos indígenas, para invisibilizarem esses povos, para inclusive não colocarem eles como detentores, não só de conhecimento, mas detentores de direitos sobre os territórios que estavam sendo usurpados. E por isso mesmo, evidentemente, a historiografia que se baseia no início em Visconde de Porto Seguro, que diz que índio é etnia, é etnografia, passado, não vai abordar esses aí. E então eles ficam invisibilizados na história, ficam invisibilizados, porque as elites queriam que eles fossem invisibilizados e, evidentemente, nas estatísticas isso também ocorre. E com isso, o que a gente tem? As pessoas não entendem porque hoje, no censo de 2022, 84 cidadãos de Barra do Piraí se dizem indígenas, porque eles são descendentes desses indígenas que estavam aí. Só que a sua história foi completamente apagado. E para a gente terminar, aqui eu estou mostrando o mapeamento, né, onde era Piraí, aqui Piraí Barra, a quantidade de indígenas que tinha em cada um. Esse aqui já é o censo de 2010, em que aqui você tem cerca de 141 indígenas que se declararam indígenas em Barra do Piraí, e aqui você tem, né, o censo de 2022, 84 indígenas se declararam, e aqui duas homenagens. José Maria Teixeira, ele mora no bairro de Muqueca, aqui, eu entrevistei ele, a família dele, descendente de indígena, e o José Manuel da Silva, Zezinho, descendente dos coroados, que foi para mim, e para encerrar, eu homenageio ele. O primeiro que eu encontrei, porque o que acontecia? Com os registros do século XIX, você não conseguia mais, eles se transformaram em pardos, em caboclos, nas igrejas e depois nas estatísticas. Como é que eu ia comprovar que eles continuavam até hoje? Aí eu fui fazer, eu era professor do Pedro II, a minha filha foi fazer uma excursão, eu fui para falar sobre o Vale Paraíba, porque eu trabalhava com isso também, e aí eu olhei assim para a cozinha da Fazenda Ponte Alta, eu olhei um cidadão, falei, pô, ele parece muito indígena, vou fazer a pergunta para ele. O senhor é indígena? Na hora ele falou, sou. Aí eu falei, bom, aí está comprovado isso, ou seja, que todas essas histórias, e aí eu estou comprovando isso atualmente, todas essas histórias que dizem, a cidade tal foi fundada, havia povos indígenas, aí depois foi fundada por fulano de tal, e os povos indígenas desaparecem. Não desapareceram e não desaparecerão. E continuam vivos aqui, e encerrando com essa homenagem que eu juntei para vocês, tá? Desculpe aí a demora. Se quiserem estar vendo ali o livro, tá? E o vocabulário. É uma história que tem que ser revisitada mesmo, porque não está nos livros de escola. Eu chamo aqui, cadê ele? Gilberto. Gilberto. Está conversando lá, deixa ele. Antônio Pastore, por gentileza, a sua unidade de vai ser certificada do professor Marcelo Lemos. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Sensacional. Tá. Oi. Fazer uma breve intervenção aqui, porque a gente está atrasado. Tudo aqui.
Obrigado. E a pergunta que eu te faria, e isso a partir, lembrando da leitura do seu livro, assim, a partir das descobertas arqueológicas, o que essas descobertas também estão propiciando, a partir do álbum que você já tinha, de novas possibilidades, né, de pesquisa, de achados e tudo mais. E sobretudo o Barro do Piraí, porque esse livro está muito focado ali na região de Valença, né? Então também o que essas pesquisas poderiam propiciar para a gente pensar na região do Barro do Piraí especificamente, né, considerando que a gente está aqui. E também em que medida a gente pode valorizar ou iniciar o trabalho, né, e apoiar um trabalho mais arqueológico aqui na cidade do Barro do Piraí, considerando isso que eu estou falando, né? A gente tem um trabalho de pesquisa documental, mas o que a arqueologia pode também propiciar até para a gente conseguir acessar dimensões mais profundas assim, da cosmogonia desses povos e tudo mais. Eu acho que os documentos vão dizer sobre conflitos e sobre, né, violências, mas o que a arqueologia pode também prover. E aí eu acho que é uma questão, talvez, que não levaria muito tempo você responder, mas acho que essa é uma questão que ficou assim, muito clara. Você começou pelos achados arqueológicos e remeteu o livro, e deve estar enfrentando a cabeça ali com novas informações. Queria saber um pouco sobre isso. Bom, rapidamente. Primeiro, o Gilber foi comigo lá em Fumaça, eu mostrei para ele a ponta de flecha e a gente encontrou outras coisas lá com os meus amigos, os amigos encontraram também, e que eu tenho defendido muito na UERJ. Temos que fazer pesquisa no Vale do Paraíba, temos que fazer pesquisa, não tem como deixar de fazer isso. E uma parte do resultado disso, você já tem, por exemplo, essa coisa da macadâmia, do sítio Macadâmia de 2008, por conta que, infelizmente, você tem a arqueologia de contrato. É importante por um lado, mas é uma coisa rápida, salvamento, não é uma pesquisa aprofundada. Então, por exemplo, as 15 ilhas do Paraíba, né, ali o Rio Turvo, toda aquela margem, tudo aquilo, você pode ter camadas e camadas de história que não estão inexploradas. E eu me baseio muito nisso porque eu falo o seguinte: o território não veio de hoje, não veio quando fulaninho ganhou uma sesmaria aqui. O território é muito antigo e a gente cada vez mais joga para mais tarde, como eu mostrei, 3.000 anos pelo menos de ocupação, 4.000 anos, e a gente tem que respeitar os que vieram, porque seus descendentes também estão aqui. Então a gente tem que contar a história como uma história de ocupações diferentes do território e a diversidade não só das ocupações, mas das pessoas, para poder garantir, né, que as pessoas sejam contempladas com a sua história dentro desse território, das suas construções. Então a arqueologia é fundamental. Agora o pessoal lá da UERJ, que está participando dessa pesquisa lá na gruta lá de Itatiaia, das pinturas de peça, eles também, aquele negócio das pontas, é esse professor que eu tenho contato, que inclusive forneci algumas pontas, dei algumas pistas para ele sobre isso, né, forneci no sentido de mostrar, ó, tem aqui, tem ali, tem ali, e que ele começa justamente a comprovar uma coisa que não estava comprovada: a presença de povos caçadores e coletores em toda essa região aqui. Então precisa de mais pesquisa sobre isso, e a gente tem que pressionar a pesquisa pública porque ela é mais extensa do que a pesquisa de contrato, que é o seguinte: vai passar um gasoduto aqui, o que tiver na frente rapidinho, se bem que agora o Congresso está tentando reverter alguns aspectos disso aí que é ruim para a gente. E tem muita coisa que eu acho que a gente ainda vai encontrar, e como eu disse, temos que pegar aquele arquivo de Piraí, temos que pegar todas as informações das igrejas, tem lá a Rosal, que tinha indígena, toda a igreja de Santana Capela, que não está acessível na internet, como tem outros, por exemplo, Valença está toda lá no site dos Mormons, dá para você fazer a pesquisa mais fácil, se bem que eu fiz a pesquisa em loco, fiquei lá 3 anos montado lá, escrevendo e tal. Mas essas aqui a gente ainda não tem. E eu sei que tem muita coisa, para a gente poder reconstruir de uma forma mais fidedigna a história do território. Desculpa aí. Obrigado, Marcelo.